Pesquisa Ibope para presidente, publicada em 1º de outubro de 2018. Bolsonaro lidera com 31%. Olá, muito boa noite para você que está aqui conosco. Eu sou Heraldo Pereira, esse é o Jornal das 10, direto da Central das Eleições. Estamos entrando na última semana deste primeiro turno de campanha eleitoral. Você vai ver o resultado da mais nova pesquisa Ibope de intenção de votos para presidente. Tudo com a análise do nosso time de política e também da diretora executiva do Ibope. Em 30 segundos. No ar, mais uma edição especial do Jornal das 10, direto do estúdio da Central das Eleições. O Ibope divulgou hoje a mais nova pesquisa de intenção de voto para presidente. O nível de confiança é de 95%, o que quer dizer que, se levarmos em conta a margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, a probabilidade de o resultado retratar a realidade é de 95%. Segundo o Ibope, Jair Bolsonaro, candidato do PSL, cresceu 4 pontos percentuais e aumentou a distância sobre o segundo colocado, Fernando Haddad, candidato do PT, que ficou estável. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e pelo jornal O Estado de São Paulo. Vamos então aos números. Jair Bolsonaro, do PSL, aparecia com 20%, depois com 22% na primeira pesquisa de setembro, subiu para 26%, passou para 28%, manteve o índice, foi para 27% e agora cresceu para 31%. Pela margem de erro, pode ter entre 29% e 33%. Fernando Haddad, do PT, estava com 4%, depois com 6%, foi para 8%, na sequência subiu para 19%, depois cresceu para 22%, passou para 21% e no novo levantamento continua com 21%. Varia entre 19% e 23%. Ciro Gomes, do PDT, tinha 9% e subiu para 12%. Foi para 11%, manteve o índice nos 2 levantamentos seguintes, voltou para 12% e agora tem 11%. Oscila entre 9% e 13%. Ciro está tecnicamente empatado com Geraldo Alckmin. O candidato do PSDB estava com 7%, 9% nas 2 primeiras pesquisas de setembro, depois foi para 7%, 8% e manteve o índice nos 2 levantamentos seguintes. Considerando a margem de erro, pode ter entre 6% e 10%. Marina Silva, da Rede, tinha 12% nas 2 primeiras pesquisas. Passou para 9%, depois 6%, 5%, voltou para os 6%, agora tem 4%. Varia entre 2% e 6%. Portanto, Marina está tecnicamente empatada no limite da margem de erro com Geraldo Alckmin. João Amoedo, do Partido Novo, tinha 1%, estava com 3% nas 2 primeiras pesquisas de setembro, foi para 2%, depois novamente 3% e continuou com 3% nos levantamentos seguintes. Pode ter até 5%. Amoedo e Marina Silva estão tecnicamente empatados. Brancos e nulos, 29%, 21%, 19%, 14%, 12%, 11% e agora 12%. Não souberam ou não responderam à pesquisa, 9%, 7% nas 3 pesquisas seguintes, depois 6%, 7% de novo e atualmente são 5%. Álvaro Dias, do Podemos, e Henrique Meirelles, do MDB, estão com 2% das intenções de voto. Considerando a margem de erro, podem ter até 4% e estão tecnicamente empatados com Marina Silva e João Amoedo. Cabo Daciolo, do Patriota, está com 1% das intenções de voto. Pode ter até 3% e empata tecnicamente com Marina, Amoedo, Álvaro Dias e Henrique Meirelles. Guilherme Boulos, do PSOL, Vera Lúcia, do PSTU e Emael, do Democracia Cristã, não pontuaram. João Goulart Filho, do PPL, não foi citado pelos entrevistados. O Ibope ouviu 3.010 eleitores entre sábado e domingo. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral. Hora, então, da análise. Comigo aqui estão os nossos comentaristas de política, Cristiana Lobo, Valdo Cruz, Gerson Camarote, Andréa Sadi e também Merval Pereira.
Muito boa noite a vocês todos. E eu já vejo aqui também conosco, em São Paulo, Márcia Cavallari, diretora do Ibope. Boa noite, Márcia. Oi, boa noite, Heraldo. Boa noite a todos. Qual é o olhar da pesquisadora para essa mais recente pesquisa do Ibope, em que Bolsonaro abre alguns pontos em relação a Haddad? Nessa pesquisa nós detectamos um crescimento do candidato Jair Bolsonaro, 4 pontos em relação à pesquisa da semana passada. Estamos entrando na última semana, então os eleitores começam a se decidir, a se posicionar em relação à decisão final aí de voto. Esse crescimento de 4 pontos foi observado consistentemente em vários segmentos da população, em termos de gênero, idade, escolaridade, regiões, consolidando daí sim o que já era um voto forte, né, um voto convicto, mais ainda nesta nova pesquisa. Márcia, a gente viu, justamente no período que a pesquisa foi feita, sábado e domingo, um grande noticiário em relação a Jair Bolsonaro. Positivo, negativo, mas um grande noticiário. Deu uma visibilidade enorme ao Bolsonaro, ele saindo do hospital, entrando no avião, pessoal aplaudindo, pessoal vaiando, criticando ele no avião. Depois a gente vê o movimento movimento a favor dele, noticiário da revista Veja, enfim, ele ficou muito em evidência. Qual a influência disso, dessa visibilidade no crescimento do Bolsonaro? Eu acrescentaria, o ex-presidente Lula, quando ele também teve a visibilidade grande, foi preso, depois aquele movimento para tentar soltá-lo, ele acabou crescendo também nas pesquisas. A visibilidade, positiva ou negativa, isso acaba influenciando também no voto? Queria acrescentar uma coisa, que no momento o centro da discussão política é o Bolsonaro. Foi o Lula já e no momento é o Bolsonaro, para bem ou para mal, né? Eu acho que esse é um fator importante para a gente analisar aqui. Com certeza. Todos esses fatos, essas notícias, tudo o que vem acontecendo, principalmente nessa reta final da campanha, ela tem um impacto sobre o eleitor, né? Principalmente no momento onde ele começa a decidir definitivamente o seu voto, olhar com mais atenção como é que vai ser o seu voto. Ainda temos um evento importante para acontecer, que o eleitor espera e que a gente vê em pesquisas já realizadas, que o debate é importante, já tivemos vários, mas essa semana ocorrerá o último debate, né? Então, tudo isso a pesquisa capta, né? O que a gente tem que ver agora, nesses últimos dias, nas últimas campanhas, porque isso às vezes pode acontecer, de ser, por muita exposição, aparecer numa situação de uma oscilação mais positiva, ou um crescimento, e depois dar uma arrefecida. Agora, é difícil um candidato que na reta final começa a crescer, começar a cair, né? Então, não me lembro de nenhuma eleição onde a gente teve na reta final da última semana algum candidato crescendo e depois no final acabou caindo. O que pode acontecer é que as pessoas indecisas ainda, que a gente tem ainda aí um contingente já não tão grande, mas na pergunta espontânea a gente vê ainda que tem quase 1/3 ainda das pessoas que não citam espontaneamente o seu candidato se movimentarem aí entre os outros candidatos, né? Então, entre todos os candidatos, não só entre os principais. Então, esse movimento que a gente vai ter que acompanhar aí nas pesquisas que serão realizadas ao longo dessa semana. Márcia, eu queria ser um pouco mais específica nos eventos do final de semana para te perguntar o seguinte: é possível que os movimentos, os protestos, o ele não, contra o Bolsonaro, essa manifestação tenha reaglutinado o eleitorado antipetista? Isso já é reflexo dessa pesquisa? E também aproveitar para te perguntar se, de fato, essa pesquisa já aponta uma tendência de que acabou o discurso, essa tentativa do Geraldo Alckmin de pregar o voto útil no primeiro turno contra o candidato do PT. Bom, os eventos podem sim ter ocorrido essa reaglutinação.
Inclusive, a gente observa, como eu disse no início, crescimentos importantes e significativos em vários dos segmentos, inclusive entre as mulheres. E a questão do voto útil, a gente não está vendo ainda nenhuma movimentação, né? Mesmo porque essa campanha não foi do final de semana, já faz aí mais de uma semana que está no ar, e a gente não viu e não detectou nenhuma movimentação nesse sentido. Então, para ter essa movimentação, a movimentação teria que ser muito brusca e muito rápida agora nessa última semana. Márcia, tem duas dúvidas. Uma, será que essa subida do Bolsonaro não é o voto útil nele e não no Alckmin? E segundo, será que essa parada do Haddad significa que a transferência de voto do Lula para ele chegou no seu limite? Ou ele tem ainda chance de crescer? Em teoria, a transferência de voto do Lula para o Haddad ainda teria espaço, mas a gente sabe que com o Lula não estando junto dele na campanha, isso limita um pouco a transferência, né? Agora nós estamos num momento da campanha onde tem ataque de todos os lados, né? Um querendo desconstruir o outro. E a pesquisa ela vai refletindo isso, né? A questão do voto útil no Bolsonaro, a gente não viu os outros candidatos perdendo votos nessa pesquisa. Acho que a movimentação maior foram pequenas oscilações dos demais candidatos, uma diminuição, ainda que dentro da margem de erro da pesquisa, nos indecisos, né? E pequenas oscilações entre esses candidatos. Também não foram oscilações de vários candidatos que culminaram aí, mais com a movimentação negativa aí dos indecisos, que culminaram nesse acréscimo de 4 pontos para ele. Márcia, duas coisas que me destacaram nessa pesquisa. Primeiro, a subida de Bolsonaro estimulada, 4 pontos, né? Subiu 4 pontos estimulados, ou seja, acima da margem de erro. Na espontânea, ele subiu 5 pontos. E já na outra ponta, Haddad, além de manter os 21%, ou seja, ele não apresenta nem oscilação positiva ou negativa, a rejeição dele sobe muito, sobe 11 pontos percentuais, de 27 para 38. Você avalia que isso foi talvez um efeito já de toda essa campanha também. O Alckmin estava batendo no Bolsonaro, mas também começou a bater forte no Fernando Haddad e também foi seguido por Ciro Gomes, por Marina Silva e até o Bolsonaro nas redes sociais estava fazendo uma campanha contra o Haddad. Você acha que isso aqui já é reflexo dessa campanha contra o Haddad? Ou seja, Haddad não está conseguindo mais subir, ele até tinha uma expectativa de chegar em 25 pontos. Algumas pessoas dentro da campanha do Haddad falaram na possibilidade dele ter um empate técnico com o Bolsonaro, né? Eles falavam que os trackings deles, que são as pesquisas por telefone, estariam indicando uma queda de Bolsonaro e uma subida de Haddad. Aconteceu o contrário e aconteceu essa disparada da rejeição de Haddad de 27 para 38. Qual a sua avaliação, Márcia? Sim, quando o Haddad era não tão conhecido, né? E à medida que se expõe cada vez mais e que é atacado nas campanhas, faz com que sim, a sua rejeição aumente, e isso foi demonstrado agora nessa pesquisa, onde houve um crescimento significativo aí da rejeição dele, né? Sobe a rejeição de Haddad e aumenta os votos para Bolsonaro. Ou seja, Bolsonaro vai se consolidando realmente como o antipetista dessa eleição. É isso que a gente vê claramente nessa pesquisa de hoje? Valdo, eu estou com um probleminha no ponto aqui, não ouvi o que você falou. Não, eu perguntei o seguinte, essa mostra a rejeição de Haddad subindo dessa forma tão forte e as intenções de voto de Bolsonaro também subindo, não está ouvindo? Você não está ouvindo o seu ponto? Não, estou ouvindo o Wilson. Está vendo? Nós vamos seguir, a gente já volta com a Márcia Cavalari, que ela vai continuar entre nós, mas a Cristiana Lobo analisou toda essa pesquisa e ela tem uma... Aqui, eu acho que o nosso assinante quer saber onde é que foi que o Bolsonaro cresceu. Ele cresceu em todo lugar. Ele cresceu entre as mulheres para 24, 3 pontos percentuais, de 18 para 24. Ele cresceu no Nordeste, subiu de 18 para 25 pontos percentuais, quer dizer, num território que não era o dele.
Ele é o único lugar em que ele ainda perde. Ele subiu entre os mais ricos, entre os mais velhos, entre os mais escolarizados. Então, me parece que essa polarização que você se refere, Valdo, ela se dá em torno do Bolsonaro. Então, aquele sonho que os tucanos tinham de o Geraldo Alckmin apontar um crescimento e conseguir furar o bloqueio, isso vai ficando cada vez mais remoto. E o cenário, a pergunta que eu quero fazer para ela é essa. Esse cenário de segundo turno, Haddad e Bolsonaro, ele se cristaliza. Exatamente. Você quer fazer alguma consideração? Agora, e outra coisa, na semana passada, o Haddad aparecia como quem venceria no primeiro turno, no segundo turno. Por um ponto, ele estava um na frente. Agora, eles empatam. Agora, eu acho que está ouvindo, né, Márcia? Estou sim, agora estou. Não, eu só estava perguntando sobre aquela questão se realmente Bolsonaro, com essa pesquisa aqui, consolida o seu papel do antipetista nessa eleição. É isso que fica configurado? Quando Alckmin não consegue subir, Alckmin bateu em Haddad, mas não se beneficiou desse movimento. E quem se beneficia, pelo visto, é exatamente Jair Bolsonaro. É isso? Aparentemente ele está representando esse papel do anti-PT, né? E, de novo, nós teremos um segundo turno aí, aparentemente, entre um candidato do PT e um adversário, só que dessa vez o adversário não é o PSDB, está sendo aí colocado o candidato Jair Bolsonaro como essa representação do antipetismo, né? Agora, falando aí no que a Cristiana estava dizendo, de fato, o crescimento dele se deu de uma maneira generalizada em vários segmentos, mesmo nos segmentos onde ele já estava indo muito bem, ele cresceu ainda mais, né, no segmento de maior escolaridade, de maior renda entre os homens, e isso faz com que também no segundo turno ele cresça, né? Então, o que a gente viu aí ao longo das divulgações de segundo turno foi que começou aberto, daí ele cresceu, deu uma apertada, daí estabilizou, deu uma abertura de novo e agora com o crescimento dele dá uma apertada novamente. A simulação de segundo turno inverte nessa pesquisa e a minha pergunta é, o fato de na semana passada aparecer o Haddad como quem pudesse vencer o Bolsonaro, isso provocou uma reação dos conservadores para levar isso, fortalecer o Bolsonaro, quer dizer, fortalecer os conservadores contra a esquerda? Eu já vou, antes de você responder, Márcia, só um instantinho, que nós já vamos ver, então, a simulação de segundo turno. O Ibope simulou 4 cenários para o segundo turno. Em todas as simulações, a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Vamos ver. Em um cenário de segundo turno entre Ciro Gomes e Jair Bolsonaro, Ciro do PDT tinha 44%. Foi para 40%, manteve o índice, cresceu para 46%, depois foi para 44% e agora tem 45%. Pela margem de erro, varia entre 43% e 47%. Bolsonaro do PSL aparecia com 33%, cresceu para 37%, depois foi para 39%, 35%, manteve o índice na pesquisa seguinte e subiu para 39% no novo levantamento. Oscila entre 37% e 41%. Brancos e nulos somavam 19%, 18%, 15% nos 2 levantamentos seguintes, 17%, agora são 13%. Não souberam ou preferiram não opinar, 4% nas 2 primeiras pesquisas, depois 6%, 4% e 3% nos 2 levantamentos seguintes. Em uma simulação com Geraldo Alckmin e Jair Bolsonaro, Alckmin do PSDB tinha 41%, 38% nos 2 levantamentos seguintes, depois cresceu para 41%, foi para 40%, agora tem 42%. Pela margem de erro, varia entre 40% e 44%. Bolsonaro do PSL aparecia com 32%, cresceu para 37%, foi para 38%, tinha 36% nas 2 pesquisas seguintes, agora subiu para 39% no novo levantamento. Oscila entre 37% e 41%. Os 2 candidatos, portanto, estão tecnicamente empatados.
Votos brancos e nulos eram 23, 21, 18, 20 nas duas pesquisas seguintes, agora são 17%. Não souberam ou preferiram não opinar, 4 nas duas primeiras pesquisas de setembro, depois 6, 4 e 3 nos 2 levantamentos seguintes. Em uma disputa entre Jair Bolsonaro e Marina Silva, Bolsonaro do PSL aparecia com 33%. Subiu para 38%, depois para 41%, foi para 39%, 40%, agora subiu para 43%. Pela margem de erro, varia entre 41% e 45%. Marina, da Rede, foi de 43% para 38%, depois tinha 36%, subiu para 39%, apareceu com 38% e manteve o mesmo índice na nova pesquisa. Oscila entre 36% e 40%. Votos brancos e nulos, 20 nas duas primeiras pesquisas de setembro, 18%, depois 19%, índice que se manteve no levantamento seguinte. Agora são 17%. Não souberam ou preferiram não opinar, 3%, 4%, 5%, 4%, 3% e 2% na nova pesquisa. Fernando Haddad e Jair Bolsonaro estão empatados em um cenário de segundo turno entre os dois candidatos. Haddad, do PT, apareceu com 36% das intenções de voto nas duas primeiras pesquisas de setembro. Subiu para 40%, depois para 43%, foi para 42% e agora manteve o mesmo índice. Pela margem de erro, pode ter entre 40% e 44%. Bolsonaro, do PSL, cresceu de 37% para 40%, índice que se manteve no levantamento seguinte, depois voltou aos 37%, foi para 38% e subiu para 42% na nova pesquisa. Varia entre 40% e 44%. Votos brancos e nulos eram 22, 19, 15 nas duas pesquisas seguintes, 16, agora são 14%. Não souberam ou preferiram não opinar, 5 nas 3 pesquisas de setembro, 4 nos 2 levantamentos seguintes, agora são 3%. Cenários de segundo turno, era sobre isso que tratávamos. A Cristiana Lobo questionava a Márcia Cavalari a respeito da cristalização, vamos assim dizer, desses cenários de segundo turno. Márcia? Sim, então, os gráficos apresentados mostram exatamente o que eu estava dizendo, que começou numa situação, depois com o crescimento, o primeiro crescimento do Bolsonaro após o acidente, a facada, há um estreitamento aí nas simulações de segundo turno, porque ele cresce. Depois ele estaciona, aí abre de novo e agora com esse novo crescimento fecha de novo a disputa entre as simulações onde tem o Bolsonaro com seus oponentes, sendo que a mais provável, que é com o Fernando Haddad, estão literalmente empatados com 42%. Márcia, hoje o Carlos Augusto Montenegro fez uma palestra na Associação Comercial aqui no Rio, e disse que essa eleição é a eleição mais maluca que ele já viu, que não é parâmetro para nada, não tem como combinar as coisas e tal. Esse resultado, a mudança a cada semana, confirmam essa visão do Montenegro, né? Sim, essa eleição é uma eleição bem diferente de todas as outras que nós já vivenciamos, desde 89, 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014. Essa é uma eleição muito diferente porque nas anteriores, essa consolidação dos votos ela foi se dando antes, o cenário era muito mais claro, muito mais nítido. Nessa, a gente não tem essa visão tão nítida, a gente ainda vê muito voto volátil, muito eleitor deixando só esse índice da pergunta espontânea, que tem quase um terço ainda, que não cita nenhum candidato na pergunta espontânea, na semana da eleição, mostra essa volatilidade, né? Então, é uma eleição que a gente não tem parâmetro de comparação com comportamentos eleitorais anteriores. Márcia, a gente está acompanhando a evolução das pesquisas e a gente falou um pouco aqui na Central há algumas semanas sobre o cenário do primeiro turno, da eleição se encerrar no primeiro turno. É muito impressionante a resiliência do Bolsonaro, né, em vários setores, com essas porcentagens que a gente está vendo, mas você já falou que você acha muito improvável essa eleição terminar no primeiro turno, mas eu queria saber a sua avaliação em relação a isso, fazendo essa análise com a pesquisa de hoje. Você mantém aquela avaliação de que é muito improvável? Então, eu acredito ainda que é uma probabilidade pequena, não é impossível de acontecer,
porque para acabar a eleição no primeiro turno, ele teria que crescer nessa semana quase 12 pontos percentuais para conseguir ter 50% dos votos válidos, né? Que é isso que conta se a eleição acaba no primeiro turno ou não. Ele teria que ter 50% dos votos válidos mais um. Então, é um crescimento bastante significativo que teria que acontecer de hoje até domingo. Então, impossível não é, mas acredito que a probabilidade seja pequena em função dos índices que estão sendo mantidos dos demais candidatos. Como temos 13 candidatos, né, esse voto se distribui. Normalmente, no primeiro turno, o eleitor escolhe aquele candidato que ele gosta mais, que ele concorda mais com as ideias, que ele simpatiza mais, em que ele acredita mais, e normalmente não muda tão fácil. Então, por isso que eu acredito que a probabilidade é pequena, porque o crescimento tem que ser muito grande numa única semana. Mas não é impossível. Márcia, o que a gente vê é uma mobilização grande da sociedade. Até então, se falava, poxa, ficar extremos pode criar uma apatia, uma abstenção muito elevada num eventual segundo turno. Mas o que a gente está vendo é que há uma redução de brancos e nulos e do voto dos indecisos também tem caído, principalmente nessa simulação que é hoje o cenário mais provável de segundo turno do Haddad com o Bolsonaro. Ou seja, o Merval estava lembrando aqui dessa coisa da novidade dessa eleição. Esse é um fator a mais, mesmo uma eleição tão polarizada, com extremos e com pouco espaço para o centro. É possível afirmar também essa mobilização, ela permanece e a motivação do eleitor, ela está em alta com esse cenário? Sim, eu acho que sim. A gente tem visto nas várias pesquisas tanto um interesse maior, vem aumentando o interesse do eleitor pelas eleições, né? E também pelo próprio cenário, pela própria conjuntura aí da eleição, ela própria está motivando ali o eleitor, né? A nossa média histórica de votos brancos e nulos em eleição para presidente de primeiro turno é 10%. A gente está quase aí nessa média, está um pouquinho acima ainda no branco nulo da intenção de voto estimulada, ainda tem ali os indecisos, mas como a gente observou em todas as pesquisas, isso aí veio caindo rapidamente, né? No início, em meados de agosto, após a definição das candidaturas, esses índices eram bem mais elevados e agora a gente está com índices bem menores, né? Então, isso faz com que o eleitor também, e também com as movimentações, com as manifestações, com a discussão, acaba fazendo com que o eleitor se mobilize mais, sim, e acabe gerando mais interesse, acabe extrapolando aí esse posicionamento de um lado ou de outro. Márcia, você costuma dizer que a eleição segundo turno, essa simulação, a eleição é outra, né? Segundo turno é uma outra eleição. Mas analisando os dados desta pesquisa, que apontam Bolsonaro subindo nas pesquisas, na intenção de voto, né? na estimulada, e Haddad subindo a sua rejeição, você acha, e sabendo que os candidatos de centro somam mais votos ali que em relação à esquerda, você acha que essa pesquisa mostraria hoje um Bolsonaro mais competitivo para o segundo turno do que antes, do que as simulações anteriores apontavam? Sim, acho que sim, mostra um cenário mais disputado, mostra um cenário mais competitivo. De fato, o segundo turno é uma nova eleição, né, porque o próprio resultado do primeiro turno impacta o eleitor para a sua tomada de decisão no segundo turno, assim como a composição de forças políticas em torno de cada um dos candidatos, né? Mas o que a pesquisa mostra é que a disputa do segundo turno, em se confirmando aí o cenário com o Fernando Haddad, será muito disputada e será voto a voto. O olhar técnico da pesquisadora aliado ao olhar da crônica política em relação a essa pesquisa do Ibope. Merval Pereira. Não, eu acho que a surpresa é a subida do Bolsonaro. Acho que ninguém esperava isso diante do ataque que ele vem sofrendo há muito tempo. E havia quem no PSDB
criticasse a tática dele de bater no Bolsonaro, do Geraldo Alckmin, né? De bater no Bolsonaro e não tentar ser o antipetista. Diziam que ele estava ajudando o Haddad no final das contas. Não foi o que aconteceu. O Bolsonaro subiu, e apesar das críticas, e quem ficou estagnado foi o Haddad. Eu acho que essas mudanças aí estão fazendo com que os assessores dos candidatos também não tenham muito parâmetro para orientar o candidato. Merval Pereira destaca a surpresa com a subida do candidato Bolsonaro na pesquisa do Ibope. E você, Cristiana Lobo? Olha, essa eleição ela é tão singular que o eleitor canaliza na disputa presidencial toda a sua irritação com o sistema político, tanto que o Bolsonaro é o único candidato que diz, é um candidato que repete sempre, é o único que é capaz de mudar o sistema político. E o eleitor vota nele, ele cresce com todas essas situações que a gente viu aqui, e nas disputas estaduais que o próprio Ibope mostra resultados, o que está prevalecendo é a política tradicional. Então, o eleitor tem um olhar para a eleição presidencial e outro completamente diferente para a eleição estadual e, sobretudo, para o legislativo, que a gente está vendo na disputa pelo Senado, por exemplo, as figuras mais tradicionais e até rejeitadas da política brasileira renovando seus mandatos. Então, é de se esperar que o Bolsonaro mantenha esse discurso dele. E no caso do Alckmin, Merval, é curioso porque ele bate no Bolsonaro e bate no Haddad e não recebe nada. Uhum. Então, quando ele bate no Haddad, ele consegue aumentar a rejeição do Haddad. Quando bate no Bolsonaro, ele faz crescer o Bolsonaro. Parece que o eleitor conservador fica com raiva dele quando ele critica um outro conservador, abrindo espaço para a esquerda. A situação do PSDB é exatamente essa que você está contando. O Alckmin, acho que não tem mais chance de subir, e é a primeira vez em 20 anos que o PSDB não vai para o segundo turno. Ao contrário, nas eleições para a Câmara e para governadores, o PSDB está em uma condição bastante razoável. Pelas previsões, ele vai ter 45 na bancada. Deputado é a segunda bancada maior da Câmara. Perdendo para o PT? Para o PT e para o PP. Quer dizer, o PT agora vai ter o PP como adversário mais próximo, mas de qualquer maneira Senado governador, também. Senado também, e governador, ele tem chance de fazer governador em 3 grandes estados, além de outros: São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul. Pode até não fazer, mas eu digo, está competitivo nesses estados. E confinou o PT ao Nordeste, né? Você diria que o problema foi o candidato? A figura do Geraldo Alckmin não se adaptou a essa eleição? Eu acho que sim. Eu acho que essa eleição pedia um candidato mais agressivo. A Dória no PSDB? Não sei nem se o Dória daria certo. Mais incisivo, né, Merval? Mas ali... Tinha que ser mais incisivo. Vamos organizar a nossa... O Camarote também quer fazer parte da análise, por favor. Mas eu acho que a questão do PSDB, especificamente, ela é mais profunda, não é de candidato, ela é de atitude do partido. É um partido que foi envolvido em escândalos e não tomou nenhuma posição. O PSDB ficou ali, o próprio Alckmin também não tomou uma posição, ficou ali parado, olhando o Aécio Neves sangrar o PSDB. O Aécio Neves tem um momento que chega a reassumir o comando do partido para tirar o Tasso Gereissati, que estava querendo fazer, o senador Tasso Gereissati, digamos assim, uma sacudida no PSDB como um todo, né? Meia-culpa. Ele fez, né? E mais do que isso, o PSDB ficou em silêncio esse período todo. Camarote, você tem toda a razão, toda a razão. Não estou longe de mim dizer que o PSDB agiu corretamente. Eu estou analisando as projeções que estão sendo feitas. Quer dizer, isso tudo que você falou, muita gente achava que o PSDB ia sair da eleição acabado, que não ia ter mais condições. E, ao contrário, ele vai sair da eleição em condições de mudar a sua maneira de fazer política.
se quiser sobreviver, vai ter que mudar tudo, mudar completamente. Eu falar uma coisinha. A gente falou do PSDB, agora eu quero falar uma coisinha do Ciro Gomes, que já disputou 2 eleições. Ele teve 11% dos votos em 98, 12% dos votos em 2002 e agora está com 11%. Provavelmente no Válido ele vai subir um pouquinho. E a Marina, que chegou a quase 20%, agora está com 4%, se eu não estou enganado. 4%. 4%. Então, quer dizer, tem um tipo... essa campanha, ela não... a manifestação do eleitor no voto é bem diferente do que já foi antes, com exceção do Ciro Gomes, que está com o mesmo eleitorado, indo do partido de esquerda, o PDT, com chance no Nordeste. E não se esqueçam, porque você fez a referência à Marina, com 4 na pesquisa, mas Amoedo está com 3%. André Está com quanto? 3%. É um desempenho muito importante. Para a visibilidade dele. Está lutando para via o debate. Quem pega o Amoedo? Vamos lá. Não, mas eu queria voltar um pouco para os dados da campanha ali, para falar um pouco do Bolsonaro e do Haddad, pegando um gancho nessa questão das campanhas estaduais, porque esses números que a gente está vendo hoje do Ibope também, eles foram trazidos depois dessa debandada aí, desse primeiro movimento dos estados, dos candidatos do PSDB, por exemplo, em Minas e em São Paulo, já declarando ali o abandono ao Geraldo Alckmin, já adotando ali o discurso pró-Bolsonaro. Não de forma oficial, até inclusive o governador, o candidato ao governo de Minas, o Antônio Anastasia, teve que divulgar uma nota ali, desmentindo o vice dele, o Marcos Montes, do PSD, que falou que se o Geraldo Alckmin não decolasse nas pesquisas, ele defendia dar as mãos a Bolsonaro ainda no primeiro turno. E em São Paulo, a gente está vendo o Bolsonaro claramente, não de forma oficial também, é lógico, mas nos bastidores ali o discurso totalmente afinado. Hoje Dória, inclusive, voltou a adotar um discurso mais linha dura em relação à segurança. Então é perigoso o Bolsonaro afundar, porque ele não pode... Que a polícia vai tirar para matar. Né? Isso, hoje, né? Então, assim, ele que está ali embolado com o Paulo Scaff, o PSDB, que governa São Paulo há mais de 20 anos também, estão preocupados com a aliança ali. Isso é uma questão que eu acho que a gente tem que observar. O segundo ponto em relação à pesquisa de hoje, presidencial, eu acho que desidrata totalmente ali esse discurso do voto útil pregado pelo Geraldo Alckmin, sim, porque a gente está vendo como o Bolsonaro já abriu uma vantagem. E sobre os protestos no final de semana, a avaliação que as campanhas fizeram hoje, depois do Ibope, principalmente os petistas com quem eu conversei, foi de que os protestos, de fato, eles pregaram, no final de semana, pregaram para os convertidos. E, de uma certa forma, né, reaglutinou ali o eleitorado anti-PT. Isso teve uma pesquisa feita durante a manifestação em São Paulo, assim, 80% era do PT, do PSOL, outra grande parte. E teve também, o que a gente percebeu... teve uma mobilização desses partidos, principalmente o PT, principalmente em cidades do interior. Então, foi muito associado ao Partido dos Trabalhadores, apesar de ter sido uma mobilização inicialmente suprapartidária. E o que as campanhas, já, eu diria, antes mesmo da pesquisa, já pela manhã, a avaliação é que já tinha sido um movimento que deu tal visibilidade ao Bolsonaro, negativa ou positiva, que isso daí teria reflexo sim, porque ele passou a ser a pessoa central dessa reta final da campanha. Se você juntar isso com o hospital, com o noticiário, ele entrando em avião, então tudo isso acabou dando ao Bolsonaro... Eu preciso só fazer um recorte, por favor, porque nós falamos do crescimento de Bolsonaro, estabilização de Haddad, mas eu quero chamar a atenção para um fato. O candidato Amoedo parece com 3%. Isso. Está numericamente empatado com Marina, que tem 4%. Eu quero falar sobre Amoedo. Tá. Marina 4% e ele 3%. Tecnicamente, há um empate. Eu queria falar com a Márcia sobre o desempenho do candidato Amoedo. Eu queria lembrar também que essa performance dele, ele está lutando agora para ver o debate da TV Globo. E numericamente, inclusive nessa pesquisa, ele está à frente do candidato Álvaro Dias e também do candidato Meirelles. Márcia, por favor.
Então, o candidato Amoedo, ele acho que tem esse clima do eleitor, como a Cristiana estava falando, né? Da maneira de fazer política, que está muito mais centralizada realmente na campanha presidencial, que é onde a gente está vendo mais isso. Gostaria também de reforçar que o voto do Bolsonaro, complementando aí as análises, é um voto de convicção do eleitor, não é de ocasião, é de convicção, de tentar mudar e mandar um recado para a maneira da política brasileira, de mudar a forma de fazer política brasileira. Eles estão vendo no Bolsonaro, isso a gente vê em pesquisas qualitativas, que ele pode ser e fazer diferente, né? E o Amoedo também, eu acho que ele tem a performance dele de 3, sem tempo de televisão, sendo um candidato novo, né? Que não tem tempo de televisão, numa campanha muito curta, é uma performance bastante importante e destacada aí com os recursos disponíveis para que se torne conhecido e para que consiga, né, atingir esses 3% de intenção de voto frente a outros candidatos que são mais conhecidos do eleitorado, que têm uma carreira política mais consolidada. Então, isso também é um recado do eleitor em relação à questão da maneira de se fazer política no Brasil. Daqui a pouco nós vamos tratar do quadro da rejeição. Valdo Cruz. Heraldo, uma coisa importante para a gente notar, apesar desses momentos, como o Camarote falou, a superexposição de Bolsonaro nos últimos dias, que pode ter tanto de protesto, saída do hospital, a gente tem que lembrar que nos últimos dias também, a própria campanha do Bolsonaro acabou fornecendo munição para seus adversários, que muitas pessoas, muitos candidatos acreditavam que iam se beneficiar disso. Teve a questão do Paulo Guedes como a CPMF, teve a questão do Hamilton Mourão sobre a questão do 13º do abono de férias, teve a própria declaração do candidato Bolsonaro falando que não aceitaria outro resultado que não fosse a vitória dele. Todos uma agenda negativa que foi gerada pela própria campanha do Bolsonaro contra ele próprio, e apesar de tudo isso, ele não caiu, ele acabou subindo. Conversando com alguns especialistas, analistas de pesquisa, eu até gostaria de perguntar para a Márcia Cavallari, muita gente achando que foi 2 fatores. Primeiro, aqueles votos ainda envergonhados de Bolsonaro, que já estavam começando, como se diz ali, saindo a público para se declarar, estaria aumentando neste momento, e também um desejo deste eleitorado ali, que aí pensava em se aderir a Bolsonaro, aderindo com a expectativa de resolver a eleição no primeiro turno, o que nesse momento os dados mostram que é impossível. Concorda com essa avaliação, Márcia? E parece muito o fenômeno do Trump nos Estados Unidos, né? Que cada vez que aparecia batiam nele. Igual bolo, quanto mais bate, mais cresce. Vamos ouvir a Márcia Cavallari, então. Márcia, por favor. Não, então, eu acho que esses fatos que foram negativos, que foram criados aí pela própria campanha dele, ele teve uma resposta rápida, né? Ele reagiu rapidamente, se posicionou rapidamente. Não vejo uma questão de voto envergonhado na questão do Bolsonaro. Isso a gente vê pela própria pergunta espontânea, a própria pergunta estimulada, as pessoas estão dizendo que votam nele. Eu acho que isso pode tratar, sim, na questão das pessoas que estavam indecisas, não sei se vou, se não vou, e acabaram indo e declarando voto, mas não acho que seja por uma questão de voto envergonhado. Como eu disse, é uma questão dele estar representando ali uma série de questões que o eleitor tem como críticas à política brasileira. Temos um outro recorte sobre a pesquisa Ibope. Vamos agora à rejeição aos candidatos. O Ibope perguntou, dentre esses candidatos a presidente da República, em qual você não votaria de jeito nenhum? O Ibope explica que, nesse levantamento, os entrevistados podem citar mais de um candidato e que, portanto, os resultados somam mais de 100%. Vamos aos números. Jair Bolsonaro, do PSL, tinha 44% de rejeição no primeiro levantamento de setembro. Caiu para 41%, foi a 42%, subiu para 46%, oscilou para 44% e agora manteve o índice. Fernando Haddad, do PT, aparecia com 23% nas 2 primeiras pesquisas de setembro, subiu para 29%, foi a 30%, caiu para 27% e no último levantamento a rejeição dele subiu para 38%.
Marina Silva, da Rede, tinha 26, depois 24, 26 novamente, 25, 27, agora aparece com 25%. Geraldo Alckmin, do PSDB, estava com 22, caiu para 19, manteve 20% nas duas pesquisas seguintes, depois 19 e manteve o índice. Ciro Gomes, do PDT, 20% na primeira pesquisa de setembro, depois 17, 19, 18, 16 e na nova pesquisa tem 18%. Henrique Meirelles, do MDB, tinha 14, caiu para 11, oscilou para 12, 11, manteve o índice e agora tem 10%. Cabo Daciolo, do Patriota, tinha 14, depois 11 nos 4 levantamentos seguintes e agora tem 10%. Emael, do Democracia Cristã, 14, 11 nas 3 pesquisas seguintes, depois 10% e agora manteve o índice. Guilherme Boulos, do PSOL, aparecia com 13, depois 11, 10, 11 de novo, 9 e agora 10%. Vera Lúcia, do PSTU, de 13 passou para 11, 9, 10, voltou a 9 e manteve o índice. Álvaro Dias, do Podemos, tinha 13, caiu para 9, foi a 10 e se manteve em 9% nas 3 últimas pesquisas. João Amoedo, do Novo, estava com 12, depois 10, 9 nas 2 pesquisas seguintes e 8% nas 2 últimas. João Goulart Filho, do PPL, primeiro tinha 11% de rejeição, 8 nos 2 levantamentos seguintes, depois 9 e se manteve em 7% nas 2 últimas pesquisas. No início de setembro, 1% disse que poderia votar em todos os candidatos e depois 2% nos 5 levantamentos seguintes. Os que não souberam ou preferiram não opinar eram 10, depois 11, 9, 7 nas 2 pesquisas seguintes e agora 6%. Dado que chama atenção neste recorte da rejeição é em relação ao candidato Haddad, Márcia. Eu anotei aqui 11 pontos percentuais de uma pesquisa para outra foi a subida da rejeição de Haddad. Quando em relação aos outros candidatos, a rejeição se manteve ali praticamente com uma certa estabilidade. O que é que explica este aumento substancial da rejeição do candidato Haddad, Márcia? Então, ele cresceu 11 pontos no índice de rejeição comparativa frente aos demais candidatos em uma semana, né? Isso é um reflexo da exposição dele na campanha, dos ataques que sofrem dos adversários, né? Enquanto ele não era tão conhecido, estava com uma rejeição ali mais baixa. Acho que isso também mostra a questão da rejeição do próprio partido, né? Quando você compara a rejeição relativa de candidato para candidato, ela é uma escolha entre aquele conjunto de candidatos, mas quando você avalia individualmente cada um, levando em conta o candidato sem comparação, essa rejeição é um pouco maior, a dele ainda na relativa é menor do que quando se faz individualmente. Então, acho que isso é um reflexo aí da exposição, do próprio crescimento dele, onde os demais candidatos começaram a ter um ataque ali em cima dele, em cima do PT, fez com que essa rejeição aumentasse aí bruscamente nessa última semana, e isso impediu também com que, assim como aconteceu no Bolsonaro anteriormente, que crescesse, né? Quando você tem um aumento da rejeição, aumenta a rejeição e impede ali um crescimento, tornando mais difícil crescer à medida que essa rejeição cresce. Márcia, tecnicamente a gente sempre ouviu falar que a partir dos 40% o candidato era inviável. Os 2 primeiros estão nessa faixa. 38, o Haddad, né, quase 40 na margem de erro, e o Bolsonaro também, 44. É outro fator completamente estranho nessa eleição, né? E sim, isso é um fator bem novo e diferente de outras eleições, porque eu até olhei eleições de 14, 10, voltei para trás várias eleições, nunca nenhum candidato que concorreu e passou, os candidatos que passaram pelo menos para os segundos turnos tiveram índices de rejeição tão alto, né? Mesmo quando Lula, Dilma, o índice maior observado foi cerca de 31% em eleições anteriores. Então, essa eleição também tem esse diferencial,
mostrando sim uma polarização bastante grande, né? Porque são os dois candidatos mais votados e os dois candidatos mais rejeitados e com os maiores índices comparando com eleições anteriores. Então também isso é algo inusitado nessa eleição. A rejeição do Lula chegou a 49%. A rejeição do Haddad ainda pode subir mais do que 38%? Mas na eleição, Cristiana, o Lula tem uma rejeição, quando a gente pergunta individualmente a dele, mas num cenário eleitoral, do que eu voltei nas eleições anteriores, ele não chegou próximo de 40%, não. Na rejeição, como é essa pergunta que a gente faz entre os candidatos que estão concorrendo, né? Nem ele nem Dilma chegaram a patamares maiores do que 31%, 33%. Então, o Haddad já está com um patamar maior e o Bolsonaro mais ainda. Não, eu estou falando da rejeição do Lula nesse momento de petrolão, não de candidato. Tá bom. Não, então, aí quando você vê nessa situação a rejeição do Lula, se a gente for olhar a rejeição do Lula, em abril de 2016, no auge do impeachment, a rejeição individual dele, não como candidato, chegou a 65%. Né? Em abril de 2016 era 65%, em abril de 2017 caiu para 51% e agora estava na casa dos 47%, a última vez que a gente mediu, que foi em maio de 2018. Né? Então a rejeição dele já foi muito alta e à medida que a situação do país não foi melhorando, a própria rejeição dele foi diminuindo. Né? Então isso é relativo à conjuntura aí que a gente está vivendo. Márcia, por tudo que você está falando, eu posso dizer que esse segundo turno, sendo confirmado Haddad Bolsonaro, será um segundo turno de disputa de rejeição? Segundo turno sempre tem essa característica de voto voto naquele que eu gosto, é uma disputa de rejeições, na verdade. Ela sempre tem uma característica mais de voto nesse para que ele não ganhar e vice-versa, né? Enquanto que no primeiro turno, normalmente o comportamento observado até então é votar naquele candidato que você gosta, que você acredita, que você apoia as ideias, né? Então, com certeza, nessa eleição, a gente vai ter um segundo turno em se confirmando o segundo turno entre Bolsonaro e Haddad, sendo os dois mais rejeitados, a gente terá sim uma guerra de rejeições no segundo turno. A gente vai continuar analisando essa última pesquisa Ibope. Esta é uma edição especial. Você ainda vai ter muita análise aqui sobre esta nova pesquisa. Já já, os números de intenção de voto entre homens e mulheres e o recorte por idade. Até já, não sai daí. Jornal das 10, especial, direto do estúdio da Central das Eleições, está de volta. Vamos agora com os recortes das intenções de voto entre homens e mulheres. Quem vai fazer esse recorte é o Nilson Clava, que está no nosso outro estúdio. Olá, Nilson Clava, boa noite. Boa noite, Heraldo. Boa noite a todo mundo que nos acompanha ao vivo aqui na Globo News. Vamos então para esse primeiro recorte que diz respeito ao gênero, Heraldo, começando justamente pelos eleitores homens. Aqui, nesse eleitorado masculino, Jair Bolsonaro do PSL é quem sai à frente. Ele tem 39% das intenções de voto. Fernando Haddad do PT é o segundo ali em intenções, ele tem 21% das intenções de voto entre o eleitorado masculino. Ciro Gomes do PDT, 10%, Geraldo Alckmin do PSDB, 6%, Marina Silva da Rede, 3%, e aqui, brancos, nulos ou nenhum, somam 9% das intenções. Heraldo, mudando aqui agora para o eleitorado feminino, né, entre as mulheres, como é a divisão dessas intenções de voto. Jair Bolsonaro do PSL também está à frente com 24% das intenções, uma diferença ali de 15 pontos percentuais entre homens e mulheres, né? Fernando Haddad do PT tem 20% das intenções entre as mulheres, a diferença de 1 ponto percentual. Depois, Ciro Gomes, 12% das intenções entre o eleitorado feminino, Geraldo Alckmin, 9% das intenções, Marina Silva, 5%, brancos, nulos ou nenhum, somam ali, Heraldo, 14% das intenções, uma diferença, portanto, de 5 pontos percentuais. A partir do recorte do Nilson Clava, eu vou direto a Márcia Cavallari, porque houve o aumento da intenção de voto em Jair Bolsonaro, no dado da pesquisa ainda do primeiro turno, mas o desempenho de Bolsonaro entre as mulheres
Te lembra que no fim de semana houve aí a manifestação que era contra o candidato Jair Bolsonaro. Como é que está esse desempenho de Bolsonaro a partir desse recorte entre as mulheres, Márcia? Bom, como nós vimos, o índice dele entre as mulheres é menor, mas houve um crescimento da pesquisa anterior para essa, entre as mulheres, de 6 pontos, basicamente entre mulheres com alta escolaridade e alta renda, e sudeste, da região sudeste. Quando a gente olha que mulheres são essas que fez com que essa intenção de voto crescesse, o perfil dessa eleitora é esse, né? E também é importante a gente ver que tem 14% ali das mulheres que ainda não citam, nem na pergunta estimulada, um candidato, né? Não citam ou falam branco e nulo ou não citam nenhum dos candidatos, que é um contingente ainda significativo quando pensamos que a maioria do eleitorado é composto por mulheres. E a maioria do eleitorado e também o maior número de indecisas, ou como a Cris gosta de falar, mais de cautelosas. A pergunta é, Márcia, ele pode crescer ainda entre o eleitorado feminino? Olha, ainda tem um espaço para isso, porque a diferença é grande ali entre homens e mulheres. Em eleições anteriores, nós vimos que o voto da mulher ela se diferencia, sim, do homem, na eleição de 2010, de 2014, e depois ela caminha mais para o voto, a distribuição de voto parecido com o dos homens, só que nesse caso especificamente, existem temas que estão sendo discutidos pelas mulheres, que há uma dúvida se isso ocorrerá ou não, né? Temas que são discutidos aí na questão dos movimentos, ele não, das posturas que o candidato já teve no passado em relação às mulheres. Então, acho que elas estão ainda esperando isso, e esse crescimento que foi observado agora é um crescimento entre mulheres que têm um perfil de voto e um perfil de eleitor mais parecido com o dos homens. Então, alta escolaridade, alta renda, mais região sul, sudeste, né? Então, é uma parte do segmento das mulheres que já migrou. A outra parte, a gente tem visto, é uma parte de mulheres com menor renda, com menor escolaridade, que elas não têm votado tanto no Bolsonaro, e esse perfil de voto acaba indo muito mais de mulher com menor escolaridade, menor renda, indo mais para o candidato Fernando Haddad. Márcia, e agora, no questão do Fernando Haddad, houve até o movimento inverso, né? Enquanto o Bolsonaro subiu a intenção entre mulheres, no caso do Haddad, caiu de 22 para 20. Como explicar isso? Daí não dá para falar que caiu, porque é uma oscilação amostral, a margem de erro da pesquisa como um todo é 2 pontos, mas conforme você vai segmentando, essa margem de erro vai aumentando, porque a margem de 2 pontos é para as 3.010 entrevistas. Então, quando você analisa, faz uma análise, um recorte só das mulheres, que representa aí quase um pouco mais da metade, a margem de erro aí é maior. Então, foi uma oscilação dentro da margem de erro ali das estimativas da quantidade de mulheres sendo entrevistadas. Ô, Márcia, eu queria entender o seguinte, esse perfil de mulher que está votando no Bolsonaro e que aumentou agora o índice dele, não seria mais um perfil de mulheres que estariam nesse movimento de ele não? E outra coisa, as mulheres de menor renda e tal, não estariam votando no Haddad mais pelas questões dos programas sociais do que pelo fato de serem mulheres? Sim, é uma hipótese essa, Merval. A gente não tem essa amarração dessas duas perguntas, dessas duas questões na pesquisa. O que a gente vê é que o perfil do eleitor do Bolsonaro e do Haddad são perfis antagônicos, né? Então, enquanto o Bolsonaro está forte entre os homens, alta escolaridade, alta renda, mais região sul, sudeste, na norte também, tem uma penetração bastante significativa. No Haddad, nas mulheres tem um voto mais empatado, né, entre homens e mulheres, e quando você segmenta as mulheres, as mulheres elas acabam indo para esses perfis de mais escolarizado, renda mais alta para o Bolsonaro e renda menor e escolaridade menor, mais nordeste, indo para o Haddad. Uma das hipóteses para isso pode ser, sim,
isso que você está levantando, a questão de benefícios sociais que essas mulheres recebem e que lidam com isso aí no seu dia a dia. Ô, Márcia, você falava muito no início que as mulheres iam definir essa eleição, o voto feminino ia decidir essa eleição. As mulheres, o que a gente tem visto, o Bolsonaro, pelo menos apesar de ter uma diferença grande, ele tem 38% de voto masculino e 24% de voto feminino, mesmo assim ele é o candidato mais votado entre as mulheres. Pode-se dizer, tem vários eleitores e eleitores ainda com voto indefinido, mas pode-se dizer que essa definição do voto feminino está indo para Bolsonaro também, isso pode ser definitivo para essa eleição? Olha, Camarote, a gente está com 24-20, né, ali entre as mulheres, então há um empate ali, um empate técnico, na verdade, entre os dois candidatos. Agora tem as 14% das mulheres que ainda não foram para lado nenhum, né? Então, isso pode ser, sim, e fazer uma diferença. A rejeição ao Bolsonaro das mulheres caiu um pouco, Márcia? Parece que está 51% agora, não é isso? A rejeição das mulheres ao Bolsonaro? Era maior, antes era 53, era isso? Era 53, não era? 54, acho que eram 54 na pesquisa anterior. Recuou também, agora então. estamos com 51. 51, recuou também. Também. O Bolsonaro é o único candidato que a intenção de voto entre homens e mulheres tem um degrau bastante alto. O Haddad é muito parecido, o Alckmin fica 3 pontos de diferença, quer dizer, isso se explica por essa rejeição a qual o Valdo se refere. Quer dizer que se o Bolsonaro equiparar ou chegar mais perto do voto feminino ao que ele tem de voto masculino, ele se consolida. Sim, isso pode acontecer, né? Vai ter que trabalhar aí nessa rejeição para diminuir, porque a rejeição do Bolsonaro entre os homens é bem menor, assim como a rejeição do Haddad entre as mulheres é menor também, né? Então, para consolidar, conseguir conquistar mais votos das mulheres, ele teria que estar aí, conseguir fazer com que essa rejeição das mulheres em relação a ele diminua e consiga conquistar ali os votos das 14% que ainda não sabem e não definem ainda em quem vão votar. Nós vamos agora para mais um recorte desta pesquisa do Ibope. O Nilson Clava vai mostrar para a gente os números da intenção de voto por idade. Nilson. Vamos lá então, Heraldo, para esse segundo recorte que a gente separou aqui, a questão da idade. Começando por aquele eleitorado entre 16 e 24 anos. Nessa faixa etária, quem lidera é Jair Bolsonaro, do PSL. Ele tem ali 31% das intenções de voto, seguido por Fernando Haddad, do PT, com 20%, Ciro Gomes, do PDT, com 16%, Geraldo Alckmin, do PSDB, ali, com 6%, Marina Silva, da Rede, também com 6%, brancos, nulos ou nenhum, somam 9% das intenções. Vamos então para a próxima faixa etária, que é aquele eleitor que tem entre 25 e 34 anos. Nesse eleitorado também lidera Jair Bolsonaro, Heraldo. Ele tem 35% das intenções. Depois, Fernando Haddad com 22%, Ciro Gomes com 10%, Geraldo Alckmin com 6%, Marina Silva com 4%, brancos, nulos ou nenhum também somam ali no mesmo patamar 9% das intenções. Vamos para outra faixa etária, aquele eleitor que tem entre 35 a 44 anos. Nesse eleitor, Jair Bolsonaro tem 32% das intenções. Fernando Haddad tem 20%, Ciro Gomes 10%, Geraldo Alckmin tem 7%, Marina Silva 4% e aqui brancos, nulos ou nenhum somam 14% das intenções. Vamos para outra faixa etária, que é aquele eleitor que tem entre 45 e 54 anos de idade. Ali, Jair Bolsonaro, do PSL, tem 31% das intenções. Fernando Haddad, do PT, mantém ali 20% das intenções. Ciro Gomes, do PDT, 9%. Geraldo Alckmin, do PSDB, 9% também. Marina Silva, da Rede, tem 3%. Brancos, nulos ou nenhum, somam 14% das intenções. E aí a gente chega ao eleitor com 55 anos ou mais. Nesse eleitorado, Bolsonaro tem 28% das intenções. Fernando Haddad tem 21%, Ciro Gomes 10%, Geraldo Alckmin 11%, Marina Silva 4%, brancos, nulos ou nenhum somam 12%. Heraldo. Enquanto o Nilson Clava apresentava os dados aqui, Márcia Cavallari, os nossos
colegas jornalistas faziam as contas, mas eu quero primeiro a sua conta. Números é com você. São a sua especialidade. Em que faixa Bolsonaro cresceu mais? Na faixa de mais idade ou de menos idade? De certa forma, a gente vê que ele tem uma distribuição de votos por faixa etária muito homogênea, né? Muito uniforme. Sim, assim como os outros candidatos também tem uma distribuição homogênea em relação ao que cada um deles tem no total dos eleitores, né? Mas o Bolsonaro é interessante porque ele começou mais forte entre os eleitores de 16 a 24 anos, daí depois ele avançou nas faixas subsequentes, de 25 a 34 e de 35 a 44, e nessa pesquisa especificamente, ele voltou a ter um crescimento entre os mais jovens e um crescimento maior, ou equivalente, na verdade, entre os mais jovens e as pessoas com mais de 55 anos, onde ele tem um índice, apesar de ser menor ainda esse índice, é onde ele teve um avanço maior nas intenções de voto. Então, 55 anos e mais era o que voltava menos nele, e nessa eleição teve um crescimento mais significativo, colocando aí, atingindo os 28% de intenção de voto entre os eleitores com 55 anos e mais. Ô, Márcia, a gente viu aqui que o Bolsonaro tem uma média de 30 pontos de todas as idades. E o Haddad tem uma média de 20 pontos em todas as idades. E a mesma coisa do resultado final, 31 a 21. Né? Isso corresponde a uma proporção do eleitorado? Dá para você saber que essa coisa da idade reflete o resultado final? Sim, então, quando a gente vê individualmente cada uma das idades, na verdade, cada uma delas tem uma representação no eleitorado como um todo, então tem um peso ali de cada uma dessas idades, que quando você tem aí a média do conjunto desses dados com o quanto eles representam do eleitorado como um todo, gera o resultado total, né? Então, o que a gente vê é que esse voto por idade tem uma faixa etária ou outra que tem um pouquinho mais ou não, mas não tem tantas discrepâncias na faixa etária entre o que o candidato tem no seu total e o que tem em cada uma das faixas. Então, é um voto que está distribuído mais homogeneamente entre as várias faixas etárias, né? Diferentemente do que a gente vê, por exemplo, na proporção de homens e mulheres, né? Quando nós temos uma proporção diferente, um voto diferente. Então, quanto à idade, há uma homogeneidade maior da distribuição do voto de cada um dos candidatos em relação às várias faixas etárias que estão sendo apresentadas. Vamos para mais um recorte da pesquisa do Ibope? Vou estar com o Nilson Clava agora para o recorte da escolaridade. Nilson. Vamos lá então, Heraldo, para esse terceiro recorte que a gente separou, que diz respeito à escolaridade, começando por aquele eleitor, Heraldo, que tem até a 4ª série, ou seja, o ensino fundamental. Nesse eleitorado, quem se sai melhor aqui é o candidato petista Fernando Haddad. Enquanto Jair Bolsonaro do PSL tem 19% das intenções nessa faixa de eleitorado, Fernando Haddad do PT tem 26% das intenções. Ciro Gomes do PDT tem 12%, Geraldo Alckmin do PSDB tem 11%, Marina Silva da Rede tem 5%, brancos, nulos ou nenhum somam aqui 11% das intenções. Vamos lá para outra faixa de escolaridade, que é aquele eleitor que tem entre a 5ª e a 8ª série do ensino fundamental. Nesse eleitorado, Jair Bolsonaro do PSL passa à frente. Ele tem 27% das intenções de voto. Fernando Haddad tem 22%, Ciro Gomes tem 9%, Geraldo Alckmin tem 10%, Marina Silva 4%, brancos, nulos ou nenhum somam 16% das intenções. Outra lá, faixa de eleitor com relação à escolaridade, aquele que tem até o ensino médio. Nesse eleitorado, quem se sai melhor também é o candidato Jair Bolsonaro do PSL, com 34% das intenções. Fernando Haddad do PT, 21%, Ciro Gomes do PDT, 10%, Geraldo Alckmin do PSDB, 7%, Marina Silva da Rede, com 4%, brancos, nulos ou nenhum, somam 12% das intenções, e aí a gente chega àquele eleitor que tem até o ensino superior. É onde Jair Bolsonaro se sai melhor, ele tem 40% das intenções nesse eleitorado. Fernando Haddad tem 14%, Ciro Gomes tem 12%, Geraldo Alckmin tem 5%, aqui Marina Silva 4%, brancos, nulos ou nenhum somam 8% dessas intenções. Heraldo.
Do Nilson Clava, eu vou direto para a análise com a Márcia Cavallari, porque eu anotei aqui, o candidato Bolsonaro, ele teve, na variável ensino superior, um aumento de 31 para 40. Márcia. Sim, então, ele já era mais forte nesse segmento e ele cresceu mais significativamente ainda nessa rodada, da semana passada para essa. E ali no gráfico fica nítido, né, e bastante claro, dessa clivagem social, né, entre na questão da escolaridade, onde a intenção de voto em Jair Bolsonaro é maior, quanto maior é a escolaridade do eleitor, e no outro lado, ela diminui, a intenção de voto do Haddad diminui quanto maior é a escolaridade do eleitor, né? Então, isso mostra aí os perfis antagônicos e complementares, onde quanto menor a escolaridade, mais vota em Haddad, quanto maior a escolaridade, vota em Bolsonaro. E no segmento que ele já era mais forte, que era o de nível superior, ele cresce mais significativamente ainda nessas pesquisas em comparação à pesquisa da semana passada. Um aumento aí de 9 pontos, como você mencionou. Esse recorte ele é muito elucidativo porque ele mostra o Bolsonaro invadindo exatamente o eleitor do PSDB, de uma forma que os tucanos devem estar se refletindo agora, porque Bolsonaro tem 40 e o Alckmin tem 5, e é um eleitor que, em geral, era muito ligado ao PSDB. Eu não sei se você tem condição de responder, mas a razão do voto, a motivação do voto desse eleitor em relação ao de menor renda, porque me parece que o de menor renda leva muito em conta a segurança pública, mas ou é a irritação que ele está com o sistema político. Dá para saber qual é o fator decisivo do voto em relação ao eleitor? Cristiana, só voltando, eu olhei a eleição de 2006, quando Alckmin concorreu com o Lula, e entre as pessoas de nível superior naquela eleição, o Alckmin tinha 45% das intenções de voto. Então, de fato, isso mostra que esse eleitor, ele está hoje muito mais com o Bolsonaro, né? O índice do Alckmin, como nós vimos aí, é bem mais baixo, então houve uma queda desse eleitorado, que era tipicamente do PSDB e com uma escolaridade mais alta, uma transferência do PSDB para o candidato Jair Bolsonaro. As razões, né, o que tem muito forte aí, que a gente vê nas razões de voto e na problemática que cada um vê, sim, entre os eleitores mais escolarizados tem a questão da segurança, tem a questão da combate à corrupção, que aparece também mais fortemente, a probabilidade, a chance de um eleitor que vê como um principal problema a questão de segurança é maior de votar no Bolsonaro, isso em análises estatísticas que a gente tem feito para entender melhor esse voto. Então, há uma chance maior de votar no Bolsonaro, quanto mais o eleitor percebe, por exemplo, a questão da segurança como uma problemática do país, uma problemática no dia a dia da vida dele, né? Então, isso fica claro ali também quando você analisa os problemas por escolaridade, assim como a gente está vendo aí o voto por escolaridade. O olhar técnico de Márcia Cavallari, diretora do Ibope, aqui na Central das Eleições, Jornal das 10 especial, e também a análise política do nosso time da política, o olhar da crônica política. A nossa análise continua depois do intervalo. Você vai ver como estão as intenções de voto em todas as regiões do Brasil. E tem muito mais. Por favor, não saia daí. Jornal das 10 está de volta aqui do estúdio da Central das Eleições com mais recortes da mais nova pesquisa Ibope de intenção de voto para presidente. O Nilson Clava vai nos mostrar agora o desempenho dos candidatos por regiões desse imenso e belo Brasil. Nilson.
Vamos lá, então, Heraldo, para esse recorte região por região do país que a gente separou para vocês, começando aqui, ó, pela região norte e centro-oeste. Nessa região, quem se sai melhor é o candidato Jair Bolsonaro do PSL. Ele tem 34% das intenções de voto. Logo depois, Fernando Haddad do PT, com 23% das intenções. Ciro Gomes do PDT, com 8%. Geraldo Alckmin do PSDB tem 9%. Marina Silva da Rede tem 5% das intenções. Brancos ou nulos somam 8%. Já não souberam responder 5%. Vamos para a próxima região que a gente separou aqui para vocês, que é a região Nordeste. No Nordeste, quem se sai melhor é o candidato petista Fernando Haddad. Enquanto Jair Bolsonaro do PSL tem ali 21% das intenções, Fernando Haddad do PT tem 35%. Ciro Gomes tem 15%, Geraldo Alckmin tem 5%, Marina Silva tem 5%, brancos ou nulos somam 10% das intenções, não souberam responder 5% dessas intenções. Vamos lá para a terceira região, então, a região sul do país. Nessa região é onde Jair Bolsonaro do PSL se sai melhor, tem 39% das intenções de voto. Fernando Haddad do PT tem 13%, Ciro Gomes do PDT 7%, Geraldo Alckmin do PSDB também tem 7%, Marina Silva da Rede tem 2% das intenções, brancos ou nulos somam 13% e não souberam responder 6%. Vamos lá então agora, Heraldo, para mais uma região, a região sudeste do país. Aqui, Jair Bolsonaro do PSL tem 35% das intenções. Fernando Haddad do PT, 13%. Ciro Gomes do PDT, 10%. Geraldo Alckmin do PSDB tem 10%. Marina Silva da Rede, 4%. Brancos ou nulos somam 14%. E por fim aqui, não souberam responder, somam 5% das intenções. Heraldo. Nilson Clava, eu vou... Também estava fazendo as minhas continhas aqui, viu? Fica falando de mim, fazendo as minhas continhas também. Mas quem sabe dos números é a Márcia Cavalari. Eu vou direto para ela, porque eu posso errar aqui. Eu era ruim em matemática quando aluno. Márcia Cavalari, o que é que esse recorte por região mostra? Bom, como a gente viu, né, na região sudeste, teve um crescimento também do candidato Bolsonaro. O voto ali, ele tem 35% dos votos, mas os demais candidatos é mais pulverizado o voto, daí se divide entre Alckmin, entre Ciro, né, e o próprio Haddad, então tem uma pulverização maior. É importante também ressaltar que mesmo no Nordeste, onde Fernando Haddad lidera ali com 35%, houve um crescimento do Jair Bolsonaro entre os eleitores do Nordeste, né? Mesmo sendo o principal, também houve uma movimentação ali no Nordeste em relação ao candidato Jair Bolsonaro. No Sul e no Norte Centro-Oeste ele já estava antes na frente. Na pesquisa do Sul também mostra um fortalecimento ali da intenção de voto nele na região Sul também. Márcia, eu queria voltar ali ao nível superior, à escolaridade, para fazer um comentário que eu acho interessante, que é o seguinte: o Bolsonaro cresceu em todas as faixas de ensino, especialmente ensino superior, mas está calado. Ele não abriu a boca. Quer dizer, a questão de gostar dele ou não é muito mais uma questão ideológica do que exatamente pelo que ele defende, né? Porque o que ele defende não está muito em discussão nos últimos meses, porque ele andou no hospital. E o Alckmin, ele está com 5%, já teve 45%, mas ele é a mesma pessoa. Envelheceu, evidentemente, de 2006 para cá, mas as posições são as mesmas. A questão é que ele perdeu o contato com a realidade. Ele não representa mais o que representava. Ele e o PSDB não representam mais o que representava em 2006, né? Sim, essa mudança é decorrente dessa percepção. A questão do Bolsonaro, dizendo que ele não está no dia a dia, tal, mas ele está representando nessa eleição um conceito para esse tipo de eleitor, uma ideia, né? E quando a gente pergunta para as pessoas em outras pesquisas que nós temos por que está votando no Bolsonaro, a grande maioria que vota nele declara que vota nele porque concorda com as ideias que ele defende, né? Então ele está representando um conceito da mudança aí que se espera e que se busca em relação à política brasileira. Ele é visto como um candidato novo,
apesar de toda a experiência dele no Congresso. Então, ele é novo no sentido de que nunca ocupou um cargo executivo e, ao mesmo tempo, tem experiência, porque está há muito tempo no Congresso, vai saber lidar com o Congresso numa eventual vitória dele. Então, isso faz com que as pessoas concordam também, gostam dele e apoiam as ideias que ele defende. Márcia, me corrija se eu estiver errada, mas a última pesquisa Ibope dizia que o percentual de eleitores que diziam que poderiam votar num candidato apoiado por Lula ou do PT era de 26%. A gente está vendo aqui, eu vou pegar o corte do Sudeste, porque eu quero fazer uma pergunta específica sobre a região, que o Haddad tem 13%. E a campanha do PT tinha essa expectativa de que ele fosse crescer, principalmente nessa região, achando que ele poderia falar ali para a classe média, progressista, como eles chamam. A minha pergunta para você é a seguinte: o Bolsonaro pode estar avançando para esses nichos petistas no Sudeste? É difícil responder isso, mas pode sim. Né? Pode sim, porque a gente não tem esse recorte tão aberto aí na pesquisa, mas isso pode estar acontecendo. Assim como também eu acho que tem a força do voto do Ciro, também vem um pouco de uma classe média mais progressista e que se decepcionou aí com o PT ao longo dos últimos anos, com os últimos acontecimentos e que acabam indo para o voto mais do Ciro também ali, para ele se manter nesse patamar que ele está. Semana derradeira, já antivéspera da eleição, eu vou fazer um ping-pong com vocês para saber o que vem, o que teremos pela frente aí essa semana. Cristiana Lobo. Eu acho que é a consolidação do cenário Bolsonaro-Haddad com um viés de alta para o Bolsonaro, porque nas simulações, inclusive de segundo turno, ele reverte a situação adversa que ele estava na semana passada. Valdo Cruz. Vamos ter que observar bem, Heraldo, a partir de agora, né, Márcia, com essa consolidação de Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, como é que fica a campanha dos outros candidatos, principalmente ali Alckmin, Amoedo, Meirelles, Ciro Gomes. Se vai começar a ter uma debandada, não Ciro, mas de Geraldo Alckmin principalmente, se vai começar a ter um processo maior, já estava existindo na semana passada, se ele vai se intensificar nessa semana, exatamente para a definição ali de em quem eles vão votar agora nessa reta final, Heraldo. Bate-bola agora com o Merval Pereira. Pela pesquisa, o Bolsonaro ganha em praticamente todos os estados. Ele perde alguns estados do Nordeste. Então, então é interessante acompanhar isso, porque realmente está caminhando para uma definição muito clara. E em Minas ele está ganhando, e o Ibope tem uma tese antiga de que quem ganha em Minas ganha no Brasil, porque Minas representa os vários regiões do Brasil, né? Bola com André Sadi. A minha é quais outros candidatos tucanos e aliados ao Geraldo Alckmin, diante desse crescimento do Jair Bolsonaro, vão nessa reta final também debandar e declarar apoio ao Bolsonaro ainda nesse primeiro turno. Gerson Camarote, o dono da bola. Tem lá, eu ainda vou aguardar esse debate da Globo, que também a gente transmite aqui na Globo News na quinta-feira. Pode mudar tudo também. Eu acho que tem um fator importante para essa semana. E outra questão é todo mundo já trabalhando a rejeição, ou seja, vai ser uma campanha muito forte já nessa rodada final de desconstrução, já no primeiro turno, e a gente vai ver isso muito provavelmente também no segundo turno. Bate-bola agora rapidinho, olhar rápido da pesquisadora Márcia. Próxima semana. Essa semana. Bom, essa semana a gente vai ter que acompanhar aí o processo de decisão final do eleitor. Ainda tem esse fato sabido, né? Outros a gente não sabe ainda o que pode acontecer, mas um sabido, que é o último debate. A gente tem visto nas últimas eleições que o eleitor espera até o último debate, até a última semana, para tomar a sua decisão de voto definitiva. Então, essa semana teremos ainda muitas pesquisas, teremos que acompanhar aí a evolução de como o eleitor vai se comportar nesses últimos dias de campanha, na sua tomada de decisão de voto. Pensei que você já fosse dar o resultado da eleição aqui pra gente. Esse tá difícil, hein? Vamos seguir. Esse tá difícil. Vamos seguir.